Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no Evangelho de São João, ou no Evangelho de João, no capítulo 3. Nós vamos ler sobre a conversa que Jesus teve com Nicodemos, quando então Jesus vai instruir Nicodemos acerca do novo nascimento. O tema de hoje vai ser uma boa notícia e uma má notícia. Eu tenho para você, meu amado, que me ouve, seja aqui no templo, ou no rádio, ou na internet, eu tenho uma boa notícia, mas tenho também uma má notícia. Então o tema hoje é uma boa notícia e uma má notícia. Quem vai dar essa boa notícia e essa má notícia é o Senhor Jesus Cristo. E Ele vai dar nesse texto que nós vamos ler. Então vamos acompanhar com muita atenção. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 8, depois do 16 ao 18, e depois o último versículo deste capítulo. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Outras versões dizem um dos príncipes dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que, se alguém não nascer da água e do Espírito, isto é, do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito, isto é, do Espírito Santo, é espírito. Não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Agora, versículo 16 até o versículo 18. Porque Deus amou o mundo, Jesus continua falando com Nicodemos e a nós também. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Agora o último versículo, o versículo 36. Último versículo, versículo 36. Jesus, aqui quem fala é João Batista. Então está escrito assim. Vamos ler o 35 para ficar um pouco mais claro. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Que Deus abençoe esta palavra ao teu coração. Pai eterno, quero te pedir agora, em nome de Jesus, que o teu Espírito esteja atuando nas mentes e nos espíritos, nos corações das pessoas que estão ouvindo, mormente aquelas que ainda não têm uma experiência de vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. Convence agora, Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo, para que sejam acrescentadas ao teu reino. É assim que oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Aqui nós temos, irmãos,
A boa notícia e a má notícia. E quem dá uma e outra é o Senhor Jesus Cristo. Se você prestou atenção, no versículo 16, nós temos a boa notícia, que vai, versículo 16 em diante, Jesus falando, ele disse, e a boa notícia é essa: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, isto é, crê no Filho, não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus continua dando a boa notícia, ela é bem longa. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado ou não é condenado. Até aqui a boa notícia. Agora a má notícia. Mas quem não crê já está condenado, já está julgado, ou já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Essa é a má notícia. E se você olhar para o último versículo, novamente é repetida a boa e a má notícia. Quem crê no Filho tem a vida eterna, essa é a boa notícia. O que, porém, desobedece ao Filho, isto é, o Filho de Deus, não verá a vida eterna, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Eu gostaria de falar então nesta noite, ainda que rapidamente, que o nosso tempo é curto, sobre uma boa notícia e uma má notícia. A má notícia nós já começamos aqui e vamos começar por ela. A má notícia é que a ira de Deus está sobre todos os seres humanos. A má notícia é que todos os seres humanos já nascem no mundo julgados e condenados eternamente. Irmãos, isso é muito sério. As pessoas não sabem disso, elas não se apercebem disso, elas não são ensinadas acerca disso. E o resultado é que as pessoas vão passando pela vida, achando que se praticarem algumas coisas boas, se forem e fizerem certos ritos religiosos, se praticarem certas práticas religiosas, está tudo bem, e eles são filhos de Deus, eles são herdeiros do reino, já são cristãos praticamente, porque nasceram em um lar cristão, ou coisa parecida assim, e o resultado é que as pessoas são enganadas, elas nascem mortas espiritualmente, continuam mortas espiritualmente, e a Bíblia diz que sobre estas pessoas a ira de Deus permanece. Permanece. Ela não vem, não. Ela já está. A ira de Deus já está estabelecida sobre as pessoas. Amados, quando Deus olha para a humanidade, Ele não vê as pessoas como nós vemos. Nós vemos as pessoas de acordo com os nossos olhos físicos. Umas são mais gordas, outras são mais magras, umas são mais altas, outras são mais baixas, umas nós achamos mais bonitas, outras achamos mais feias, umas são mais sábias, mais instruídas, outras menos instruídas. Nós classificamos as pessoas assim. Agora, Deus, quando Ele olha para o ser humano, Ele não vê o homem, o ser humano, desta maneira. Ele nem mesmo vê como macho e fêmea. Ele olha para o ser humano, para a humanidade, e vê ímpios e justos, salvos e perdidos. Deus olha e vê desta maneira. E sobre os perdidos, a Bíblia diz que a ira de Deus permanece sobre eles, porque estão rejeitando a salvação de Deus. E a salvação de Deus, como foi dito aqui, custou muito para Deus. Custou o que Ele tinha de mais precioso, que era o seu Filho unigênito. E a Bíblia diz que Ele amou o mundo de uma maneira tal e com uma tal intensidade que Ele deu o que Ele tinha de melhor, o seu único Filho, o único gerado, o unigênito. A palavra unigênito significa único gerado. Quando Jesus veio para o mundo, Ele veio como unigênito do Pai. E ao morrer e ressuscitar, a Bíblia diz que Ele se tornou o primogênito dentre os mortos. E a palavra primogênito é diferente de unigênito. Unigênito é o único gerado, e primogênito é o primeiro gerado de uma série.
E nós temos Jesus como nosso irmão mais velho. A Bíblia diz que Ele é o nosso irmão mais velho. Romanos 8, 28, 29, 30 nos falam desta verdade, de que Ele é o nosso irmão mais velho e que o Espírito Santo está trabalhando naqueles que fizeram uma aliança com Deus através de Jesus Cristo para moldá-los na imagem de Jesus, a fim de que Ele seja, né, o primogênito entre muitos irmãos. O irmão mais velho entre muitos irmãos. Como foi dito aqui, Deus está formando uma grande família no céu. E você está sendo convidado pelo Espírito Santo nesta noite a integrar esta família. Na medida em que eu estou falando, o Espírito de Deus começa a te convencer do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, te convencer de que essas coisas são verdadeiras. E oxalá você se dê por convencido e no final você tome uma atitude, a fim de que você seja liberto da ira de Deus. Para nós podermos entender, eu tenho que fazer, ainda que rapidamente, uma explicação sobre o porquê que nós precisamos nascer de novo. Quando Jesus ele encontra Nicodemos, ou melhor, Nicodemos vai ao encontro de Jesus. Nicodemos era um homem importante na sociedade dos judeus, era um dos principais, dos líderes judaicos, e era um homem rico, um homem que tinha uma posição, era um fariseu, como foi o apóstolo Paulo antes de se tornar cristão. Ele também pertenceu à seita dos fariseus, que era aquela seita religiosa dentro do judaísmo mais severa. Jejuavam 2 vezes por semana, entregavam o dízimo de tudo o que ganhavam. Eram assim muito severos na conduta, na prática judaica. E Nicodemos fazia parte desse grupo, dessa seita dos fariseus. E quando ele foi encontrar-se com Jesus à noite, ele disse para Jesus, ele chegou e iniciando a conversa, ele disse: sabemos. Isto é, eu e os meus colegas fariseus sabemos que tu és vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Certamente Nicodemos conhecia os sinais que Jesus tinha feito. Ele sabia que Jesus tinha ressuscitado pessoas, tinha curado, talvez ele até tivesse visto algum milagre de Jesus, multiplicado pães 2 vezes, sustentado multidões com 5 pães e 2 peixes. E ele tinha curado pessoas de enfermidades incuráveis, paralisia, lepra, tantas coisas. Por isso ele chegou fazendo um comentário altamente elogiativo a Jesus, dizendo: sabemos que és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Entretanto, amados, Jesus não continuou essa conversa. Jesus não disse a Nicodemos, mais ou menos assim: Nicodemos, olha, você é um homem bendito, você teve uma revelação. Como ele disse a Pedro, quando Pedro o discerniu como o Messias, o Filho de Deus. Jesus elogiou Pedro, mas com Nicodemos Jesus não disse. Jesus não elogiou Nicodemos dizendo: olha, eu sou o Messias de Israel, por isso eu posso fazer essas coisas. Em mim está o selo de Deus, em mim está a unção de Deus. O Senhor me ungiu para estas coisas e eu vim para buscar e salvar a todos. Jesus não continua essa conversa, mas ele vai direto ao ponto. E qual é o ponto? Jesus disse: em verdade te digo que se alguém, e aqui, irmãos, começa o nosso entendimento. A palavra alguém significa qualquer pessoa. Jesus não individualizou, ele não deixou as coisas em termos pessoais. Ele não disse: se você, Nicodemos, mas ele disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode ver. Quando Jesus fez essa afirmação, Nicodemos não entendeu nada. E aí ele quis saber como que pode ser uma coisa delas. E aí Jesus então vai corrigir Nicodemos e vai dizer: olha, Nicodemos, eu não estou falando de nascimento físico, eu estou falando de nascimento espiritual. Se você não nascer espiritualmente, e nascer espiritualmente é nascer do Espírito, é nascer da água e do Espírito. E nascer da água aqui, irmãos, não tem nada a ver com batismo nas águas. Muita gente confunde isto.
A água, esse elemento químico, né, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, H2O, não tem a capacidade de mudar a natureza pecaminosa de ninguém. A água aqui é a palavra, é um símbolo da palavra de Deus. É mediante a palavra que você nasce de novo. Na medida em que a palavra lhe é ministrada ou que você lê, enfim, que você entende o plano de salvação e aceita esse plano, é que você nasce de novo mediante a ação da palavra e do Espírito Santo em conjunto. Isso Jesus falou dessa maneira. E aí Jesus então dá aquela grande e boa notícia. Ele disse: Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero dizer para você, amado, que você precisa crer em Deus e crer em Jesus. Porque tem gente que confunde, pensa que crer em Deus é o suficiente. Eu quero dizer para você que não é. Os demônios creem em Deus, mas não creem em Jesus. Não tem Jesus como Senhor. E a Bíblia diz que eles creem em Deus, que eles conhecem Deus. E eles também conhecem a Jesus. Os judeus também creem em Deus, mas não creem em Jesus. Os religiosos. Os árabes, os muçulmanos também creem em Deus, que eles chamam de Alá, mas não creem em Jesus como Salvador. Então, o que Jesus está dizendo aqui, que é preciso crer nele. E este crer é mais do que um acreditar. É muito mais do que um acreditar. É um receber o que Jesus fez lá na cruz, em teu lugar, de maneira pessoal. Mas para que você possa entender a má notícia, nós precisamos fazer uma breve digressão lá no livro de Gênesis. A má notícia, irmão, é que nós já nascemos condenados eternamente. Mas, pastor, uma criancinha, quando nasce também, sim, ela já nasce com a natureza caída. Esta é a grande diferença entre todos os seres humanos e o Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus não foi gerado por José e Maria, ele foi gerado pelo Espírito Santo em Maria. Mas nós nascemos porque o nosso Pai nos gerou na nossa mãe. E nós trazemos aquela semente, aquela natureza, aquela inclinação, aquela natureza egoísta, caída, aquela natureza pecaminosa. Por isso é que nós precisamos nascer de novo. E tudo começou lá no Jardim do Éden. Quando Deus criou o primeiro casal, Deus criou também um jardim chamado Éden, e Deus colocou ali todo tipo de plantas e tipos de árvores frutíferas, e Deus disse: olha, pode comer Adão e Eva de todas as árvores do jardim livremente, menos de uma. Da árvore que está bem no meio do jardim. Esta é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dela você não deve comer nunca, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E quando Deus fala alguma coisa, é bom nós prestarmos atenção, porque Deus não é de ficar repetindo, e quando Deus fala, Ele cumpre. Por isso, Adão e Eva deveriam ter prestado muita atenção. Irmãos, quando Deus criou Adão e Eva, Deus criou os nossos primeiros pais, e nós também, com um propósito definido, para ter comunhão conosco. Deus queria ter um ser capaz de ter comunhão com Ele. Por isso Deus não criou um robô. Ele criou um ser e deu a ele livre arbítrio. Quando Deus fez isso, Ele se autolimitou ao se limitar como Deus Todo-Poderoso, ao dar ao homem o direito de escolher, o direito de se determinar, o direito de autodeterminar ou de livre-arbítrio. Por quê? Porque Deus queria que o homem tivesse com Ele uma comunhão que fosse num outro nível, um nível horizontal e não um nível vertical. Não era uma comunhão de subordinação, mas uma comunhão a nível horizontal. Tanto é que a Bíblia nos ensina no Gênesis que Deus vinha visitar o primeiro casal todos os dias
por volta da viração do dia, ou por volta do meio-dia, Deus vinha conversar com Adão, com Eva, e ter comunhão com eles. E esta comunhão durou enquanto eles não desobedeceram. Mas no dia em que desobedeceram, essa comunhão foi rompida. E Jesus veio exatamente para restabelecer esta comunhão. É por isso que o ser humano, ele nasce, diz a Bíblia, morto em seus delitos e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1, diz que nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados. E a palavra morte na Bíblia, ela tem um significado diferente desse que nós atribuímos a ela. Para nós, via de regra, morte significa aniquilamento, desaparecimento. Agora, na Bíblia, a palavra morte tem um significado tão somente de separação. Por isso, quando Adão pecou, ele e Eva pecaram, eles se separaram de Deus. Não houve mais comunhão com o homem. E isto ocorre até hoje. Quando uma criança nasce, ela nasce com o espírito. Ela tem espírito, alma e corpo. Só que o seu espírito está separado de Deus. E durante toda a sua vida, ela tem a oportunidade de nascer de novo. Ela está morta nos seus delitos e pecados, ou seja, na sua natureza, que vai produzir pecados na sua vida, sua natureza egoísta. E é assim que é. Irmãos, quando nós nascemos no mundo físico, nós já nascemos com dores, não é verdade? Já nascemos chorando, e quando a gente não chora, o médico dá uma palmada para chorar, porque precisa liberar os pulmões. E a partir dali é choro, é luta, é dificuldade, mas quando nós estamos com o Senhor, nós enfrentamos essas lutas e dificuldades e temos condições de vencer, porque Ele venceu. Ele diz, tem bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também podem vencer. Então, nós precisamos entender que quando nós nascemos mortos espiritualmente, ou seja, separados de Deus. É por esta razão que precisamos nascer de novo, nascer espiritualmente. Ou seja, o Espírito Santo precisa nos gerar de novo. Como Jesus foi gerado em Maria, nós precisamos ser gerados pelo Espírito Santo. E como isso se dá, pastor? O novo nascimento é uma operação do Espírito Santo no nosso espírito, trazendo a vida de Deus ao nosso espírito. E a partir dali, nós então passamos a ter comunhão com o Senhor. E esta comunhão hoje, ela é no sentido vertical, mas na eternidade ela será no sentido horizontal. É de família, é de pai e de filho. Já não será mais de criador e de criatura, mas de pai e de filho. E esta filiação nós conseguimos aqui com o novo nascimento. Por isso Jesus falou aqui com Nicodemos o assunto mais importante da Bíblia, que é o novo nascimento. Porque sem nascer de novo, você sequer vai ver o reino de Deus, muito menos entrar nele. Por isso este é o assunto mais importante. Eu não sei quantos anos você tem, mas com toda certeza daqui a 100 anos você não estará mais aqui, nem eu estarei aqui. Nós não estaremos mais aqui, mas estaremos em algum lugar. E onde será este lugar? Será a casa do Pai ou será a ira de Deus? Um lugar onde a ira de Deus permanece. Este lugar a Bíblia chama de inferno. A Bíblia chama também de lago que arde com fogo e enxofre, que é um lugar de sofrimento eterno e definitivo. Agora, não foi criado para o homem. A Bíblia deixa isso muito claro, que o lago que arde com fogo e enxofre foi criado para o diabo e os seus demônios, os seus anjos, os anjos demoníacos, os anjos caídos. Não foi criado para o homem, mas o homem vai, se ele continuar ouvindo a voz do diabo e obedecendo a voz do diabo, como fez Adão, ou como fizeram Adão e Eva a princípio. Por isso, irmãos, é muito importante que você entenda isso, amado, que você está morto em seus delitos e pecados e por isso precisa nascer de novo. Jesus foi enfático aqui.
Ele disse: olha, a má notícia é essa. A má notícia é que quem não crê já está condenado. E a única apelação que Deus, usando uma linguagem jurídica, a única apelação que Deus aceita é a feita no sangue de Jesus, com base naquilo que Jesus fez em nosso lugar. Amado, é mais ou menos assim: eu estou julgado e condenado à morte eterna. É uma questão de tempo apenas a execução da pena. Agora, o único recurso é alguém vir e pagar o preço, morrer no meu lugar. Mas para essa pessoa pagar o preço, ela tem que ser sem pecado. Por isso Jesus veio sem pecado e pagou o preço e morreu a minha morte, a sua morte. A Bíblia diz que ele desceu até o inferno. E ele desceu mesmo, e ele pagou o preço da nossa morte eterna. Mas Deus disse, um certo momento, Deus disse: basta, está pronto, está feito. E Deus o ressuscitou no terceiro dia. E ele está assentado à direita do Pai e intercede por nós hoje. E ele está intercedendo por você que ainda não o conhece, para que você tenha uma intimidade com ele nesta noite. Sabe, a má notícia é uma coisa terrível. Todos estão condenados e condenados a uma pena eterna. Não é prisão perpétua, não. É uma pena eterna. Não tem fim mais. Ela já começou aqui, você já nasceu condenado, está condenado, e se passar para a eternidade sem nascer de novo, ficará eternamente condenado. Esta é a má notícia. Mas a boa notícia, aleluia, é que Jesus veio para buscar e salvar os que estavam perdidos. E todos nós estávamos perdidos. Porque Deus amou o mundo, diz a palavra, que Ele deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê no Filho, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse ou condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E Jesus continua dizendo: quem crê nele não é condenado. Aleluia. Por isso, irmãos, a salvação é a coisa mais importante. Todas as decisões que nós tomamos aqui acabam aqui mesmo. Com quem você vai casar, com que lugar você vai morar, quantos filhos você vai ter, que curso você vai fazer, que profissão você vai exercer. Tudo isso acaba aqui com a nossa morte. A morte nivela a todos. O rico, o pobre, o feio, o bonito, o preto, o branco. A morte nivela a todos. E tudo termina aqui com a nossa morte. Mas tem uma decisão que nós tomamos aqui, que tem um efeito eterno, que é a decisão de receber ou rejeitar o senhorio de Jesus na nossa vida. Por isso, muita gente quer receber Jesus como Salvador, mas não quer receber Jesus como Senhor. Não quer o jugo dele. Você ouviu hoje um testemunho aqui, quando a irmã Johnny ouviu aquela mensagem, quando Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Se Jesus estivesse hoje aqui, ele diria: cansados e estressados, sobrecarregados, cansados e estressados, e eu vos aliviarei. Mas ele continua dizendo: tomai sobre vós o meu jugo. As pessoas não querem o jugo de Jesus, e Jesus: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Andar com o Senhor é andar em vitória, por isso que é suave. Não é andar sem lutas, é com lutas sim, mas é andar em vitória, em cada dia. Sabe, irmão, você viu testemunhos hoje aqui, de pessoas que confiam e vão continuar confiando, e sabem que não serão decepcionadas, porque a Bíblia fala desta maneira. E quem crê no Senhor jamais será confundido, jamais será decepcionado. Por isso vale a pena
você fazer uma aliança com o Senhor, você prestar bem atenção nessa boa notícia. A boa notícia, irmão, é que você não precisa continuar condenado e passar para a eternidade eternamente condenado. A boa notícia é que você pode ser liberto dessa condenação desde que você receba pela fé aquilo que Jesus fez em teu lugar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. E Jesus veio porque Ele nos amou. E Ele nos amou quando nós não merecíamos ser amados. Nós só fizemos o mal. Nós só temos a natureza inclinada. A criança desde pequenininha, se você quiser fazer uma experiência, pegue 2 crianças, uma de 6 meses, e coloca numa sala onde não exista nada, dê um brinquedo vermelho bem bonito para essa criança de 6 meses, coloca uma outra de 1 ano, 1 ano e meio ali e não dê nada para ela, e você vai ver que o maior vai lá e toma o brinquedo do menor e vai brincar, e o menor vai ficar gritando, e ele não está nem aí com os gritos, porque ele planejou, mas por causa da sua natureza egoísta desde pequeno. É por isso que nós precisamos nascer de novo. Nós temos uma natureza caída, inclinada para nós mesmos, para sermos nós o centro de tudo, quando Cristo quer ser o centro da nossa vida. Amém? Então você precisa nascer de novo. A maior parte dos que aqui estão já nasceu de novo. A maioria já nasceu de novo. Mas tem uma boa parte dos que nos ouvem nesta hora que ainda não nasceram de novo. E o Senhor está interessado na tua salvação. Ele te ama com amor eterno. Ele mandou o único filho que tinha por tua causa, porque você é valioso para o Senhor. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Jesus falou isto em Mateus capítulo 18. Ele disse: uma alma vale mais do que o mundo inteiro. O que dará o homem em troca da sua alma, em pagamento da sua alma? Nada que você possa dar pode pagar o valor que você tem para Deus. Por isso, a única coisa que você precisa fazer é crer que Jesus realmente, há 2000 anos atrás, veio lá em Israel, lá na Palestina. Nasceu numa manjedoura, nasceu numa família humilde, foi gerado pelo Espírito Santo na Virgem Maria. Ele não nasceu com essa natureza decaída que nós nascemos, inclinada para o mal. E que ele viveu uma vida pobre, difícil, ensinou os homens, operou milagres em favor dos homens. Jesus só fez o bem à humanidade e depois pegou aquela horrível cruz e morreu aquela morte ignominiosa, aquela morte terrível, traspassado pelos cravos, pela lança, nos pés, nas mãos. Mas o pior de tudo foi aquele momento em que Jesus ali estendido, foi uma das últimas palavras que Jesus falou na cruz. Quando ele clamou bem alto, ele disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Naquela hora, irmãos, Deus colocou o pecado de toda a humanidade sobre Jesus. E a Bíblia diz que Deus é tão santo que Ele não pode ver o mal. Deus virou as costas para Jesus. E como Jesus tinha uma íntima comunhão com o Pai, ainda que na carne, Ele tinha uma íntima comunhão com Deus, Ele sentiu a ausência do Pai e clamou: meu Deus, oh Deus meu, por que me desamparaste? Mas Ele sabia que Ele tinha de ser feito pecado por nós. Não pecador, pecado por nós. Mais tarde, o apóstolo Paulo vai receber uma revelação que está em 2 Coríntios 5, o último versículo do capítulo 5 de 2 Coríntios, aonde está escrito: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Não pecador, pecado. Para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, para que fôssemos feitos justificados diante de Deus, para que quando Deus olhasse para nós, Ele visse o sangue do seu Filho completamente nos moldando e
nos transformando de tal maneira que ele olhasse e dissesse: foi justificado pelo meu unigênito filho. Este é meu, ele é meu filho, eu comprei com o preço de sangue do meu filho. Mas quando ele olha para você e vê que você rejeitou esse sacrifício que Jesus fez em teu lugar, a ira de Deus permanece sobre a tua vida. E se você rejeitar este sangue, o preço que Jesus pagou em teu lugar, e você partir para a eternidade, não haverá mais salvação. A morte sela, a morte física, sela o destino eterno da nossa alma. Por isso é que Deus faz hoje um convite, o Senhor faz um convite, para que você entregue a sua vida a Ele, para que você reconheça que é pecador. Você pode estar perguntando: pastor, o que eu tenho que fazer para nascer de novo? Primeira coisa, reconhecer que é pecador. Você está irremediavelmente condenado, eternamente condenado a um sofrimento eterno, porque você herdou isso dos seus pais, que herdaram dos seus pais, que também herdaram dos seus pais, isso é, dos seus avós, bisavós, enfim, voltando até Adão. Aliás, a ciência descobriu em 2003 que todos os homens, a humanidade toda descende de um único casal. E a Bíblia diz isso em Gênesis. Então nós já nascemos com essa natureza. E Deus quer que você reconheça que é pecador. E também reconheça que foram os seus pecados que levaram Jesus a morrer naquela cruz e ao descer ao inferno, ao pagar o preço. Que você é pecador e que foram os teus pecados que levaram Jesus até aquela cruz. Que você se arrependa, isto é, que você mude a sua maneira de pensar e a partir dali a sua vida mude. Sabe, irmãos, isso é muito importante, o arrependimento. E por último, que você confesse e aceite esse sacrifício que Jesus fez em teu lugar. Eu fiz isso quando eu tinha 12 anos de idade. E hoje já estou com quase 65. E louvo a Deus, porque nunca me desviei dos caminhos do Senhor. E você pode fazer isso hoje. Meu pai fez 3 semanas antes de morrer. E eu sei que meu pai está no reino de Deus, ele herdou o reino de Deus. Minha mãe foi cristã mais de 50 anos. Eu nasci num lar cristão por causa de minha mãe. E eu sei que ela está no reino de Deus. E que é a casa do nosso pai. E um dia nós vamos nos encontrar. Lá ela não será mais minha mãe, ele não será mais meu pai. Eu não serei mais seu filho. Nós seremos irmãos. E Deus será o nosso pai. Jesus será o nosso Senhor. Ele é o nosso irmão mais velho. Aleluia. É para lá que nós somos destinados. A boa notícia é esta. E Jesus dá primeiro a boa notícia. E a boa notícia é dada com bastante detalhes. Mas a má notícia é esta. Que se você não nascer de novo, a ira de Deus permanecerá sobre você. Mas quem crê no Filho tem a vida eterna. Aleluia. Você quer crer? Você entende o que eu expliquei? Você entende que Jesus morreu a tua morte? Que a tua morte é uma morte espiritual, não é uma morte física. Morte física nós continuamos morrendo. Mas Jesus morreu a nossa morte, e a morte que Ele morreu em nosso lugar é uma morte espiritual. Ou seja, nós estávamos espiritualmente mortos em nossos delitos e pecados, e Ele foi e pagou o preço para que nós tivéssemos vida e vida abundante, vida eterna. Que a vida de Deus se manifestasse em nós. Que a natureza divina viesse até nós. E a natureza divina é implantada através do Espírito Santo, que é Deus em nós. Ele vem habitar naquele que faz uma aliança com Deus através de Jesus Cristo, ou uma aliança com o Senhor Jesus Cristo, uma aliança de vida eterna. Se você quer, se você entendeu o que eu disse nesta noite, e você não tem certeza ainda da tua salvação, hoje você pode ter certeza. Porque a palavra de Deus diz: quem crê no Filho
tem a vida eterna. Mas quem desobedece o Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. E o apóstolo João, cheio do Espírito Santo, ao tratar também deste assunto, ele diz: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. A oportunidade é hoje. Eu não sei, talvez você tenha pensado hoje no que seja o corpo de Cristo, já que hoje foi comemorado Corpus Christi, palavras latinas que quer dizer corpo de Cristo. Mas sabe quem forma o corpo de Cristo? Aqueles que nascem de novo, aqueles que são gerados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo quer gerar você, meu amigo, minha amiga, ele quer gerar você de novo hoje. Ele está te convencendo do pecado, da justiça e do juízo, para que você seja acrescentado à família de Deus hoje. Se você não tem certeza de vida eterna, você pode ter hoje. Basta que você receba o Filho como seu Senhor. Creia que Ele veio para morrer a tua morte em teu lugar, naquela horrenda cruz, e desceu ao inferno no teu lugar. E lá Ele pagou o preço da tua redenção. E Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Se você crer e confessá-lo publicamente, você será salvo hoje. Pode ser que você não sinta nada, pode ser que você sinta alguma coisa. Não é pelo sentir, amado, é pelo crer. E se você crer, você terá a vida eterna. Feche os seus olhos. Gostaria que todos agora estivessem orando, intercedendo. Eu quero fazer um apelo, dar uma oportunidade a você que nos visita nesta noite, você também que nos ouve pelo rádio, você que está também na internet conosco. Você pode tomar essa mesma decisão. Quantos hoje dão um passo de fé dizendo: eu quero receber Jesus como Senhor da minha vida? Levante a sua mão bem alto, eu quero orar com você. Muitas vidas, pode levantar bem alto. Isso, graças a Deus, muitos estão levantando, aleluia. Hoje é festa no céu. Jesus disse, pode baixar, Jesus disse que quando um pecador se arrepende, há uma festa no céu, o nome dele é colocado no livro da vida. Deus anuncia lá no céu e o céu entra em festa, porque Jesus veio buscar e salvar estes que estão perdidos. Aleluia. Há uma alegria nos céus de Deus. Eu quero convidar você que levantou a sua mão, que você se levante agora onde você, fique em pé onde você está, num gesto de fé, recebendo Jesus como Senhor. Isso, todos que levantaram a sua mão, não tenha receio, eu já fiz isso, todos nós que estamos aqui, que já nascemos de novo, já fizemos isto, é necessário fazer isto. Se você não levantou a mão, mas quer, fique em pé agora. E eu quero fazer um convite para você. Saia do seu lugar, peça licença à pessoa, vem aqui à frente, vem aqui. Eu quero te dar uma literatura e quero orar com você, levar você a fazer uma oração de confissão e também lhe dar uma literatura sobre os passos seguintes que você deve dar acerca da salvação. Vem aqui à frente, aleluia, glória a Deus. Sabe, hoje você está tomando a decisão mais importante. Fica aqui, de frente para mim, isso, virado para mim aqui. Há mais alguém? Pode vir da onde você está. Pode vir. Fica aqui de frente para mim. Olha aqui para mim. Isso. É muito importante o que você está fazendo. Hoje, o seu nome vai ser escrito no livro da vida. Você vai se tornar o Filho de Deus. Até hoje, todos nós nascemos como criaturas de Deus. Somos criados à imagem e semelhança de Deus no Espírito. Somos criaturas, mas a Bíblia diz que aquele que recebe Jesus como Senhor da sua vida se torna filho de Deus. Ele ganha o status de filhos. Ele deixa de ser tão somente uma criatura para ser filho. E a Bíblia diz, se filho, herdeiro de Deus e co-herdeiro juntamente com Cristo. De tudo que Deus tem. Por isso, hoje você está nascendo na família de Deus. Isso é muito importante. Não importa a idade que você tem, importa que você está nascendo de novo hoje. Há mais alguém que dá esse passo de fé entre nós? Vem aqui à frente. Nós queremos fazer essa oração.
Se você quer receber Jesus como Senhor, ter certeza da sua salvação, quem dá essa certeza é o Senhor Jesus Cristo, na sua palavra. Tá? Não somos nós, é Ele que dá essa certeza. Ponha agora a sua mão direita no seu coração, apenas a mão direita, feche os seus olhos e faça essa oração que eu vou guiá-lo agora. Eu vou orar com você. Na verdade, eu vou só guiá-lo. Repita então depois de mim, é você que vai estar orando e Deus está ouvindo a tua oração. Diga assim: Senhor Deus e Pai. Mais alto: Senhor Deus e Pai, eu venho a Ti, em nome de Jesus, para Te entregar a minha vida. Dou um passo de fé, porque nesta noite compreendi que Jesus morreu em meu lugar, desceu ao inferno para me salvar, mas o Senhor o ressuscitou para minha salvação. Então eu estou entregando agora a minha vida a Ti, ó Deus, a Ti, Senhor Jesus. Sela-me com o Teu Espírito Santo e me dê forças para Te servir, a partir de agora, todos os dias da minha vida. É o que eu Te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Não precisa repetir, apenas mantenha os seus olhos fechados.